Irmãos, eu vou ler Jeremias, capítulo 6. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta de Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquemerém, porque da banda do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela. Disponde-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos e subamos de noite, destruamos os seus castelos, porque assim diz o Pai. Cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela e a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas adiante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação, terra não habitada. Assim diz o Pai. Diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel, como uma vinha. Vai metendo a tua mão como o vindimador, por entre os sarmentos, a quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Pai é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Pai, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão ao trem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Pai, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta quanto o sacerdote usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Pai. Assim diz o Pai: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, povos. Do que se fará entre eles? Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, os 10 mandamentos, irmãos. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Porquanto diz o Pai: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Pai: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará dos confins da terra. Trazem arco e dardo, eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar. Em cavalos vêm montados como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvir a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos. Angústia nos toma e dores como de parturiante. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Qual acrisolador
te estabeleci entre o meu povo, qual fortaleza, para que venhas a conhecer o seu caminho e o examineis. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptos. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Pai os refugou. Palavra que da parte do Pai foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Pai, todos de Judá, vós os que entrai por estas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Pai, o teu Pai, o Pai de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: Estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Pai, mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Pai, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confieis, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como rogei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantai por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Pai, e não antes a si mesmos? Para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Pai: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Pai: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso pai, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vós vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhe-ás,
Pois todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão, dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Pai, e não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos, consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Pai rejeitou e desamparou a geração, objeto do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Pai, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Imom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Pai, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Imom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz de noivo e a de noivo, porque a terra se tornará em desolação. Irmãos, eu vou ler até aqui, mas pelo que eu li aqui, vocês estão percebendo que eles fizeram ali aquele templo e eles diziam que aquela ali era a casa do Pai, sendo que o Pai nunca pediu templos, irmãos. E a lei do Pai foi enviada a Moisés. Aqui, quando o Pai falou, ele mesmo fala que eles queimavam, eles matavam, e ele nunca deu ordem disso. Porque a lei do Pai, como eu li para vocês antes ali, que ele falou que eles não deram ouvidos à lei, eles não obedeceram, é os 10 mandamentos, onde está escrito: não matarás. A lei do Pai foi enviada através de anjos para Moisés, mas eles preferiram seguir os anjos, percebam. Então, eles foram enganados, porque quiseram as coisas do mundo e não ouviram o Pai. Como o Pai mesmo falou aqui, ele enviou os profetas. Mas eles nunca quiseram dar ouvidos ao Pai. Tá bom, irmãos? Eu vou dar continuidade, mas eu quero que vocês entendam, que vocês leiam, que vocês busquem. Porque o Pai, ele é amor, ele é justiça. E ele nunca pediu sacrifícios. Aqui mesmo o Pai falou que ele nunca pediu que fizessem sacrifícios. Então percebam, a vontade do nosso Pai é uma, mas os homens fazem outra. Não querem ouvir o Pai, não querem obedecer ao que o Pai pede, que é para a gente praticar o amor, a justiça, a misericórdia. E é isso que a gente está vindo aqui fazer, falar a verdade, professar a verdade do Pai. Que a gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para falar a verdade do Pai. Porque é tudo por amor, para que possam atingir a salvação. Então, irmãos, o intuito aqui é a salvação. E para a gente atingir a salvação, a gente tem que limpar as vestes da gente. E para limpar as vestes, a palavra. E aqui o profeta está revelando para eles que bastava eles se arrependerem. Mas eles não quiseram dar ouvidos. Tá bom? Até o próximo vídeo.